na Venezuela. E connosco está Christian On, venezuelano, a residir em Portugal há já 25 anos. Muito boa noite, obrigada por estar aqui. Qual é a sua expectativa para esta noite? Esperança. O que nós temos no dia de hoje é esperança. Todos os números nos indicam que nós vamos a ganhar. Não é? Ou seja, nós temos estado acompanhando todos os países no exterior. Os números que nos têm ido chegando, aliás, o último número que temos apurado são 12.000 votos a nosso favor, 225 votos a favor de Maduro. Não é? E acredita que o resultado vai ser aceito por Nicolás Maduro? Ele disse que sim, mas nós não acreditamos. Não é? O sea, há que ter atenção que a Venezuela é uma ditadura, não é? A Venezuela não é uma democracia, nunca foi. Foi por isso que saiu há 25 anos da Venezuela? Foi por isso que saiu há 25 anos da Venezuela. O sea, eu estava na Universidade Central da Venezuela, era um estudante com 21 anos, e nessa altura começou já a haver uma pressão em cima da democracia. Eu era parte do movimento estudantil, e fui um daqueles que foi preso na altura por ir em contra do regime. E tive quase 45 dias preso e tuve que, ou seja, quando me soltem, a opção foi: vais ser julgado, não é? Ou vais-te embora. Não é? Eu cheguei a Portugal em 99, passado 2 meses de estar aqui, eu fui julgado às 8 da manhã, às 8h30 fui condenado e às 10 da manhã tinha ordem de prisão. Não é? Por terrorismo. Não, por terrorismo. Logo, o próprio cônsul, na altura, aqui em Portugal, Lucas Rincón, também me acusou de terrorismo por defender os direitos desde aqui. Não é? Eu estou proibido de votar, estou inabilitado para votar, meu passaporte foi colocado em uma trituradora de papel e fui tirado do consulado, na altura, com polícia, porque eu queria o meu passaporte, tinha direito a tal, não é? E me foi dito que não. Por isso, é isto que acontece em Venezuela. É muito importante que... E piorou desde há 25 anos para cá? Piorou totalmente. Não é? Nós não temos... E eu dou muito este exemplo aos jornalistas, porque às vezes as pessoas se esquecem. Quando Chávez faz o primeiro golpe de Estado, Chávez entra em um canal de televisão, que é o Canal 8, e mata mais de 40 jornalistas. Okay? Há que ter atenção a isto, não é? Para ele assumir o canal de televisão e transmitir ao povo, não é, que ele ganha. Automaticamente ele é preso, logo é liberto por um presidente, se candidata às eleições e impressionantemente ganha com este discurso populista. Mas a gente se esquece do que aconteceu nesse canal de televisão, a gente se esquece do que aconteceu em 2014, 2015, 2016 com nossos estudantes na rua. Vocês transmitiram isso, eu estive na rua nessas alturas, com miúdos de 17, 18 anos, de 19, a cobrir-se de tanques com latas, com cartão, não é? Pronto, morreram muitos estudantes nessa altura. E agora tem esperança que esta oposição mais organizada consiga melhorar o país? É assim, a oposição se uniu, que era uma coisa muito importante, não é? Ou seja, já não existe neste momento um partido, não é? Existe uma união, não é? Essa união foi formada por Maria Corina, a qual nós chamamos a Dama de Ferro, não é? Nós, o New York Times, foi aquela que não saiu da Venezuela, foi aquela que ficou a lutar, foi aquela que não teve medo com todas as coisas. Ela foi inabilitada por corrupção, foi aberto um processo por corrupção para inabilitá-la e escolheu-se Edmundo, não é? Parece que nós vemos em todas as campanhas, eles dois juntos, não é? E fizeram uma campanha extraordinária. Mas ter atenção que, dentro da Venezuela, os canais de televisão venezuelanos que são controlados por Estado, não passaram os discursos da Maria Corina. Ou seja, a Maria Corina fez sua campanha, Edmundo fez sua campanha através das redes sociais. Há que ter atenção que havia gente que tinha medo de ela ir a jantar ao restaurante antes de um dia de marcha, por isso as pessoas logo eram fechadas os locais, as lojas. Ou seja, ter atenção a esta persecução que houve a um hotel, que o hotel foi expropriado por ele haver ficado lá 2 noites antes de uma campanha, não é? Ou seja, a persecução que houve foi excessivamente brutal em todos os sentidos, não é? E acha que é também por isso, porque diz que há uma perseguição cada vez maior, claro que há também uma deterioração muito grande da vida, das condições de vida da Venezuela, mas o que é que fez o regime chavista, Nicolás Maduro, perder o apoio que ainda assim tinha, até bastante, até há relativamente pouco tempo, por parte da população? A população se cansou, não é? Ou seja, nós tivemos aqui uma quebra muito grande, que foi entre 2013 e 2016, não é? Que foi quando a Venezuela não havia nada, não é?
Eu sou fundador de uma organização que se chama Benexus, que mandava quilos e quilos de medicamentos que comia todos os meses para lá porque não havia nada. Nós temos portugueses, venezuelanos, a ligar para nós e a mandar-nos mensagens que não tinham aspirinas, não é? Isso é uma coisa impressionante, não tinham para dar a comer aos seus filhos. Ele abre a dolarização, ou seja, o controle de câmbio é aberto ao público, não é? Sem ser legal, não é? E começa a haver mais dinheiro no país. Não é? E esse dinheiro criou aqui uma pequena tendência de subida que fez com que as pessoas... É difícil quando nos vamos a roubar porque queremos roubar ou quando vamos a roubar porque temos que roubar porque não temos de dar de comer aos nossos filhos. Não é? E isso foi a grande diferença. Ou seja, houve aqui uma pequena mudança económica, okay, que fez com que o país se estabilizasse um pouco. Mas, de resto, nós temos que ter a noção que nós temos 8,6 milhões de venezuelanos fora. Não é? Ou seja, mais que a Síria. Ou seja, hay que ter atenção a isto. Nós somos um país em guerra. Não é? Não. Ou seja, esta gente toda, obviamente, os seus respectivos países, envia dinheiro para a Venezuela, para a família que tenha lá. Não é? Que faz circular o dinheiro. Mas, gradualmente, continua sendo o mesmo, ou seja, as pessoas dos bairros, as pessoas das favelas, cada vez têm menos, cada vez existe maior pobreza nesses setores, não é? E quando se começaram a dar conta que todas as promessas que Chávez fez, porque uma coisa era Chávez, não é? Pronto, outra coisa é Maduro, não é? E havia muita gente ainda fiel a Chávez, e Maduro foi buscando esse ar de Chávez, não é? Quando esse ar de Chávez desaparece totalmente e fica só o ar de Maduro, acontece isto que gradualmente as promessas não se cumprem. Não é? E agora, o que é que pretendem que a oposição, no seu caso, o que é que pretende que a oposição faça pelo país? Primeiro, é limpar os órgãos públicos. Não é? Essa é a primeira coisa que tem de ser feito, porque em Venezuela nós temos o Supremo Tribunal, pertence ao governo. Ou seja, é o Maduro que tem o controle do Supremo Tribunal, é o Maduro que tem as Forças Armadas controladas. É algo que tem que ser automaticamente separado, não é? Para haver aqui uma democracia. Por isso tem que haver uma limpeza totalmente no governo primeiro. Chegar ou não a acordo, isso saberão eles, mas a ideia é primeiro haver uma limpeza, a seguir esta limpeza voltar. Nós temos que ver que nós, nos anos 50, não é? 50 e 60, quando os portugueses iam para a Venezuela, quando meus pais, que são da Alemanha, foram para a Venezuela era o país mais rico da América Latina. Não é? O seja, o quinto país a nível europeu, a nível mundial. O seja, temos atenção a esses números, não é? Ou seja, nós temos petróleo, temos lítio, temos uma quantidade. O seja, a Venezuela é um país muito rico, não é? E é por isso que não o querem soltar. Não é? O seja, nós temos os militares, em 99, tinham ordenados de 600, 700 dólares. O militar agora ganha 5 mil dólares. Não é? Por isso que os militares não deixam que o regime caia. Porque, obviamente, não é sustentável um militar ganhar 5 mil dólares. Não é? E obviamente quem vem agora não vai aceitar. Acha que essa transição e que essas alterações de que fala podem ser feitas com algum acordo entre a oposição e Nicolás Maduro? Não. Nós queremos uma transição pacífica. Não é? Nós queremos paz. Não é? A nós nos surpreendeu muito, ou não nos surpreendeu... Nos chocou, sim, surpreender-nos, quando ela, 2 dias atrás, falou de que ia haver um banho de sangue. Não é? Hoje o discurso foi um bocadinho diferente. Mas vem esta bipolaridade. Ou seja, há 2, 3 dias ele diz que vai para a rua, que vai haver uma guerra civil, que vai haver banhos de sangue. E agora já diz, olha, se as urnas votam em contra de mim, não é? E eu entregarei o poder. Não é? Pronto. Ou seja, que mudou nestes 3 dias? Não é? Ou seja, nós temos a Rússia declarou seu apoio à Venezuela, a China a Maduro, não é? A China declarou seu apoio a Maduro. O sea, nós temos que resolver nosso problema internamente, okay? Sem contar com o exterior, ao qual agradecemos todo o apoio, mas é internamente. E os militares são muito importantes para conseguir, porque nós, desde que tenhamos esta notícia, seja maio, ou seja, nós acreditamos que vamos a ganhar, mas assim que seja declarado que o mundo ganhou, são 6 meses para entregar o poder. A tomada de posse é apenas em janeiro do ano que vem. Exato. E isso nos preocupa muito os 6 meses. Porque nós temos que ter a noção que isto é um regime, que é um narco-regime, é um regime basado em corrupção, basado em narcotráfico, okay, que ha matado uma quantidade de gente impressionantemente. Em estas 2 semanas foram presos 108 pessoas. 108 pessoas, entre elas jornalistas, só por dizer a verdade. Há que ter atenção a isto, não é? Só vocês têm colegas que estão neste momento na tumba. Okay? Só porque estavam a dizer a verdade, não é? E isto não sai para fora.
sai através das redes sociais. E o Christian acredita que a oposição, que só agora se conseguiu entender, vai conseguir entender-se para levar esse desígnio para a frente? Sim, totalmente. Já são 25 anos. São várias oposições agora unidas numa, mas com ideias muito diferentes daquilo que querem para o país. No entanto, o que não querem é cola suficiente. Exatamente. São 25 anos de sofrimento, são 25 anos de dor. Venezuela, economicamente, de facto, há havido vários economistas internacionais, não é, que han dito que se a política da Venezuela muda, não é, em 5 anos nós vamos estar em primeiro lugar. Okay? Que trata-se isto a nível da América Latina. O sea, nós temos os recursos, temos tudo para conseguir. Não é? O problema é deixar de roubar. O problema é deixar de ter casas em Paris e por ali fora como tem o Maduro e o Diosdado Cabello. O sea, há que ter noção que a filha do Chaves, Maria Gabriela, é considerada a mulher mais rica da América Latina. Nunca trabalhou. Ela tem uma fortuna de mais de 1.500 milhões. De onde saiu esse dinheiro se nunca trabalhou? O Chaves, quando chegou ao poder, não era ninguém. Não tinha dinheiro, não era de famílias. Zero. De onde a filha vai buscar 1.500 milhões? Tá. O grande medo que nós temos, não é isto é o que está na ponta do iceberg. Quando nós ganhamos e começamos a desfiar isto tudo, nos vamos a dar conta dos milhões que estavam fora. Nós tivemos aqui no caso do Espírito Santo, que agora é o novo banco, não é? Tinha uma conta do governo, a nome do governo central da Venezuela, é 1.500 milhões. Não é? Porquê? Não é? Dinheiro que foi penhorado e logo foi liberto e entregue ao governo. Não é? Ou seja, há uma quantidade de coisas impressionantes que estão por atrás. Não é? E esse é o problema. Como a Venezuela tem tanto dinheiro, não é? Os Estados Unidos não é? Agora são amigos outra vez da Venezuela por causa da guerra da Ucrânia. O Christian reconhece que algo de positivo ao longo destes muitos anos do chavismo? Nada? Não. Então como é que se justifica que ainda assim, e sobretudo no início, tivesse tanto apoio popular? Porque o discurso populista. Estamos a falar de um país com 80% de pobreza. Não é? Estamos a falar de um país que, obviamente, quando um populista chega e diz eu vou a pegar em um rico que tem 3 carros, vou a tirar 2 e vou a dar para o povo, não é? O povo quer aquilo. Não é? Logo nós temos que ter a ideia da ditadura. O Chávez fazia programas de 6 horas de televisão diária. Que trata-se isto? Não é? Em os canais todos. Não é? O sea, isto é o que é a ditadura. Não é? Ou seja, todos os meios de comunicação, os jornais, todos só falavam de Chávez. Chávez tem uma igreja. Então, esta para menor com um Santo Chávez. Não é? Ou seja, e o povo não é? Era alimentado. Retira-lhe a cultura e a educação ao povo. Ele mudou os livros. Não é? Os livros de história atuais não são os livros de história que eu tenho. A bandeira original tem 7 estrelas. Ele colocou 8. Não é? Ele pegou um escudo e virou, o nosso escudo tem um cavalo, ele virou a cabeça do cavalo. Ou seja, ele fez uma quantidade de coisas, não é? Para mudar a história. Então, obviamente, os miúdos, são 8 milhões fora. Ou seja, toda a gente foi-se embora. Okay? E ficaram uma quantidade de pessoas que sobreviviam. Não é? Nos bairros, todos os meses dão uma bolsa, que é uma bolsa CLAP, que é uma bolsa com comida, com brinquedos. Não é? Vocês a lembrar o caso dos pernis, não é? Daqui de Portugal, não é? Que chegaram lá, se poderiam, as coisas todas. Não é? Ou seja, o povo, quando não tem cultura, quando não tem este acesso à informação e tem fome e alguém lhe dá comida, não é? O povo acredita nessa pessoa. Não é? Porque logo é toda culpa do imperialismo, toda culpa dos europeus, os outros são maus, não é? O Ocidente que nos está a tramar, e eu sou o Salvador, tens fome, eu te dou comida. Não é? E há que ter atenção que estas pessoas dos bairros, das favelas, estavam a passar fome, não é? Nesse momento de transição. E de repente chega alguém, não é? E lhes dá comida todos os meses, não é? As pessoas ficam contentes. E logo, obviamente, são festas, são eventos nas ruas todas as semanas, não é? O sea, é manter a gente contente nesse sentido, mas sem a realidade, okay? Nós retrocedimos de uma maneira impressionante. Que ter atenção que nós temos. E hoje estive a concentração de Lisboa, estive todo o dia em um consulado da Venezuela acompanhando as votações e dói conhecer pessoas com 25 anos que nunca conheceram outra coisa a não ser o chavismo. Dói muito falar com pessoas de 25 anos que não sabem o que é uma Venezuela livre, né? Que não têm noção, okay, do que era a Venezuela em 99.
que não tem noção de poder ir a qualquer sítio e comprar o que for, okay? E não precisar. Dói muito. Dói muito eu ter um filho que vai fazer 19 anos e que eu não posso levá-lo à Venezuela. O Cristiano gostava de voltar. Assim que puder, volta se a oposição ganhar e se as condições... Eu já não diria morar outra vez em Venezuela. Mas a visitar. Não é? Mas a minha mãe está lá. Não é? A minha mãe está lá, está em um lar. Não é? A minha mãe já foi operada, eu não a pude ir a ver, tenho a ordem de prisão. Mas é poder chegar e ver aqueles centros que tenho lá, e poder levar a meu filho e dizer-lhe, eu cresci aqui, esta foi a minha escola. Não é? Ou seja, tenho esse direito. Tenho esse direito de poder ir de férias ao meu país. Não é? Ou seja, tenho lá a minha sogra, não é? Tenho lá meus cunhados. Não é? Ou seja, minha mulher, meu sogro morreu há 4 anos, 5 anos, minha mulher foi para lá com medo. Não é? Minha mulher foi para lá com muito medo, eu não pude ir e ela foi horrorizada. Não é? E tuvimos que ativar uma quantidade de coisas para que não lhe acontecesse nada. Não é? Pronto, ou seja, esta persecução é muito impressionante. Ou seja, eu tenho muita gente lá que está tentando atirar a família e não consegue. Não é? Ou seja, gente, sabe que é muito bonito. A minha mãe, com 86 anos, saiu da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Sua mãe não é venezuelana, mas não quer sair da Venezuela. Mas não quer sair de lá. Não é? Ou seja, a minha mãe sai de uma guerra mundial, não é? Para ter aquilo em Venezuela. Não é? E se vocês lhe perguntam a ela se ela é alemã ou venezuelana, ela diz que é venezuelana e que não sai de lá. Não é? Ou seja, isso é o que sinto venezuelano. Não é? Ou seja, nós temos 450 mil portugueses, mas esses 450 mil, que eu sempre digo que essa cifra está mal feita, porque logo estão as mulheres, os homens que estão casados, temos os filhos, temos os descendentes, nós temos 1 milhão. Não é? Temos uma comunidade gigantesca de portugueses, alemães, italianos, não é? Que deram tudo por Venezuela, não é? Sabe, muitos fizeram grandes fortunas quando foram para lá, não é? Pronto. Sabe, e de repente nos tiraram tudo, não é? Sabe, e eu tenho aqui 25 anos, já fiz milhares de concentrações aqui e muitas vezes faço também entrevistas para a Venezuela através dos canais não oficiais, não é? E é a sensação de eu aqui posso estar tranquilo, eu aqui posso fazer uma concentração e não vou ser preso, não vou ser detido, não é? Sabe, o trabalho lá, e hoje falava também com um jornalista, não é? Que havia estado lá e ele havia partido a câmara, não é? Pronto, há uns anos atrás, contava, sabe? É isto, não é? Este medo do que vem, não é? E dói muito, não é? Só dói muito falar com as pessoas de lá, não é? E, pá, em estes 10 anos de Benexos... E o que é que as pessoas lhe dizem destes últimos anos, desta degradação que se foi sentindo destes últimos anos? Quer nas condições de vida, mas quer também nesta repressão, neste ambiente cada vez mais hostil, se põe. Cada vez mais, é? Passou a ser um regime ou uma ditadura de 100%. Não é? Ou seja, de facto, tenho amigos que estiveram há pouco tempo em Venezuela, não é? E com algumas posses económicas, e lhes era dito logo no aeroporto, assim, olha, fala de todo menos de política. Se alguém te pergunta, não fales de política. Não é? Mesmo que seja o camareiro, a pessoa do hotel, seja quem for, se te perguntam, a pessoa do Uber, a pessoa do táxi, nunca fales de política. Não é? Pronto, ou seja, é algo que em Venezuela era impensável, nós estamos a falar de uma Cuba. Não é? Ou seja, há que ter atenção a isto, ou seja, que as pessoas não têm este poder de expressão. Hoje eu vi uma rapariga que ali está 24 anos, não é? Que o que ela lhe perguntava a diferença entre Portugal e Venezuela, não é? Pronto, e ela dizia que ela sentia emoção de que aqui não saía luz, não é? Que aqui não faltava água, não é? O sea, nós constantemente, todas as semanas, teremos falta de água, falta de luz, não é? A insegurança, não é? Estamos a falar de um país com muito dinheiro, não é? E que, o sea, nós vemos imagens de um sistema elétrico nacional, okay, há 20 anos e agora, totalmente degradado. Há zonas do país que deixaram de ter luz permanentemente. Não é? Há que ter atenção a isso. Não é? Minha própria mãe foi expropriada em sua altura dos terrenos que ela tinha, que eram terrenos com laranjas. Não é? O sea, todo este medo que existe à volta, não é? Ha ido aquilo que ha decrescido. Ele ha feito algumas coisas, ha feito, mas são aquelas coisas que são para tapar, para cobrir, não é? Ou seja, vamos fazer agora um mini bairro social, vamos fazer agora um hospital popular, não é? Mas sem a realidade, não é? Não há nada, não é? Ou seja, nós enviamos
X quantidade de quilos todos os meses para a Venezuela de medicamentos. E eu posso mostrar, eu tenho listas e listas de pedidos, e muitos de portugueses, não é? Que não têm um antibiótico, que precisam de medicamentos ou precisam de material para ser operados em um hospital. O Cristiano faz essa organização. Como é que consegue fazer isso? Com a ajuda de quem? Com a ajuda de todos os venezuelanos e muitos portugueses. Não é? Eu sou coordenador do Programa de Ajuda Humanitária Internacional para a Venezuela, aqui na Europa, e coordeno os países todos a nível de ajuda humanitária. E nós temos o apoio de farmácias, temos o apoio eu digo, dos bairros, não é, portugueses, onde temos uma quantidade de portugueses que são voluntários da Benexus e recolhem medicamentos para nós, não é? E com esses medicamentos nós fazemos o material, fazemos um inventário e mandamos os medicamentos para a Venezuela por os canais não oficiais, pois se fosse pelos canais oficiais eram confiscados para ser usados pelo regime, não é? E impressionante. E tem notado um aumento dos pedidos nos últimos anos? Totalmente. Em este momento quando nós tivemos aqui um fator que era só a classe baixa, okay? Pronto, era só, vamos dizer, os pobres, eu não gosto da palavra, mas era a classe baixa, agora não, agora todas as classes a pedir. Não é? Pronto, vamos ser claros, um café em Venezuela é $1. Okay? Só um café aqui são 80 cêntimos. Não é? Lá um café é $1. Não é? Salir a comer às Mercedes, okay? Que é uma zona tipo Avenida Liberdade, não é? Pronto. Se a senhora já fôssemos a comer eram $300. E não estou a falar de um restaurante de luxo. Não é? Pronto. Isto é o que se vive lá. Então, claro, existe um grupo, okay? Que tem muito dinheiro e tem muito poder, okay? Mas que é 3% da população, okay? Mas logo temos o resto. Eu tenho imagens de restaurantes de luxo, até espanhóis que estão lá, onde o restaurante está cheio e na parte de fora, nos contentores de lixo, há crianças a tirar comida. Okay? Há que ter noção a isto. Não é? O problema é que a gente tem memória curta. Não é? A gente não vê, a gente só vê aquilo que quer ver. Não é? Nós precisamos. Venezuela, em este momento, que é a grande diferença? Venezuela tinha uma divisão. Sim, em este momento existe uma fraternidade unida gigantesca em Venezuela. Em este momento, os próprios que votaram por Maduro se deram conta de que isto não funciona. Nós, até a 1 da tarde, nós já tínhamos 9,3 milhões de pessoas que haviam votado, 42%. Nunca em história da Venezuela tivemos uma votação tão grande, tão cedo. A gente foi e para o Cristiano não há dúvidas que essa votação significa uma vitória da oposição? Nós, numericamente, por as sondagens que nós temos, não é? Nós temos 62%. Não é? Até há 2 horas atrás, as sondagens que nós tínhamos eram 62% a favor, 3% a Maduro. Claro, não são sondagens oficiais, são sondagens feitas por oposição, são sondagens feitas por nós, não é? Não é? O voto é controlado por Maduro, não é? Se nós temos que ter atenção que nas últimas eleições se veio a saber, passados 6 meses, que a mesma pessoa que votou em Algarve, exemplo, havia votado no mesmo dia em Braga, não é? Que havia 800 mortos que haviam votado, não é? Que havia uma quantidade de estrangeiros que estavam fora que haviam votado em Venezuela, não é? Ou seja, nós não sabemos, não é? Que é o que vai acontecer em as eleições. Ou seja, se isto fosse legal, não é? Nós acreditávamos sempre que ganhávamos. O problema é que sabemos que as eleições estão manipuladas. E estão. Não é? Falava há pouco dessa fraternidade, unidade que havia agora na Venezuela, um pouco quase como todos juntos contra Nicolás Maduro. E falava-me também há pouco das Forças Armadas e de como as Forças Armadas estão com Nicolás Maduro. Mas se por acaso o resultado der uma vitória à oposição, não acredita que nas Forças Armadas também poderá haver algumas dissidências e que as Forças Armadas acabem também por ter aqui algum papel importante nesta eventual transição, se de facto a oposição ganhar o poder? Se você me pergunta que foi o que eu he feito as últimas 2 semanas com a oposição, é ligar os militares todos. Okay? Nós ativamos aqui uma cadeia de união entre nós, em um sentido de, tu conheces um militar, conheces a mulher do militar, conheces o filho do militar, conheces um primo do militar, que foi para nós ir contactando os militares todos que pudéssemos. E foi muito interessante porque nos pediam para ser contactados por Telegram, não é? E não por mandar mensagem, tinha que ser chamada, não é? E obviamente não conseguimos falar com ninguém da patentes importantes, falamos com patentes mais baixas e todos nos disseram que se chega um momento, não é? Eles tomarão uma decisão. Isto é aquilo que nós queremos saber amanhã.
Se amanhã Nicolás diz que ele ganhou, o povo vai sair. Maria Corina e Edmundo pedem paz, mas o povo vai sair à rua, porque o povo sabe que é mentira. Cristian, muito obrigada por ter estado aqui connosco e por ter contado o seu testemunho. Nesta altura, vamos de resto ver imagens em direto das assembleias de voto. Esta fica